nos conduzir com os cânticos espirituais. Boa noite a todos. Eu queria fazer uma breve mensagem antes de iniciarmos o louvor. A primeira música, a gente vai falar sobre a verdade. Nós vivemos em um mundo hoje onde a verdade ela se tornou subjetiva para alguns. Onde aquilo que é verdade para mim, que os filósofos falam, que as pessoas falam, pode não ser verdade para você. Porém, nós que conhecemos a Cristo, sabemos o que é a verdade. E temos ela muito fácil acesso, principalmente aqui no Brasil, a essa verdade. E muitas vezes, nós não a procuramos. Nós não buscamos a verdade. Eu acho que uma das maiores virtudes de ser cristão é saber que é só em uma pessoa que eu preciso buscar a verdade. Porque talvez se eu buscasse em mais, iria me confundir. Mas eu tenho somente em um refúgio. É só Ele em que eu posso realmente buscar. E que essa verdade reine em cada um de nós. Por isso, eu peço que nós levantamos e louvamos a Ele que merece toda a honra e glória. Semana passada nós tivemos a oportunidade de aprender uma nova música e pedimos para que todos sentassem, mas creio que todos agora já sabem,
peço que continuem em pé e vamos louvar essa música, com essa música. Disseste que nunca me deixaria. Disseste que a vida me abalaria. Disseste que no mundo eu teria aflições. Mas eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Quando eu vejo a escuridão da noite, quando eu vejo a tragédia vindo sobre mim, mesmo assim eu descanso em teus braços de amor, pois eu sei, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. O choro dura uma noite, mas quando o dia vem o sol, as tempestades virão, mas sobre a morte ele venceu, ele venceu. Quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, quando o mundo cai ao meu redor, teus braços me seguram. Quando o mundo cai ao meu redor, és a esperança pra mim. Quando o mundo cai ao meu redor e as forças se vão, encontro abrigo em ti. Segura-me, segura em minhas mãos. Senhor, com essa certeza, Pai, de segurados, ó Deus, estarmos em suas mãos, ó Pai, porque dependemos de Ti, Senhor, e é esse Teu amor, ó Pai, que nos carrega, Senhor, e nos ergue, Senhor, em momentos de fraqueza, Senhor, e nos fortalece, Senhor, porque não vem nada de nós, ó Deus, vem tudo de Ti, Senhor. Com essa certeza, Senhor, de que somos carregados por Ti, Senhor. Mais uma vez, ó Deus, fale aos nossos corações, ó Deus, aceite esse louvor, Senhor, que é feito, ó Deus, por lábios impuros, Senhor, mas lábios que adoram a Ti, Senhor, e buscam, Senhor, agradar-te, Senhor, e louvar-te, Senhor. Use, Senhor, Teu servo, ó Deus, que nos trará a Sua palavra, Senhor, para que sejamos transformados, Senhor, mais uma vez, ó Deus, buscando, Senhor, pela santidade, Senhor, pela conexão contigo, Senhor, a cada dia mais, Senhor. Transforme-nos, Senhor. É o que nós pedimos, Senhor, e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém, Senhor.
Boa noite, irmãos. Nosso conselho da igreja combinou que o mês de abril nós trabalharíamos com as finanças. O nosso tema anual é cuidando um dos outros em amor. E a igreja entende que deve cuidar e ajudar os irmãos e as famílias também nas suas vidas financeiras e a ter um equilíbrio, ter um cuidado. Por isso, você que está conosco aqui na igreja, nessa noite, ou você que estará ouvindo a mensagem pela transmissão, nós conclamamos você para, nessa noite em especial, ficar atento à sua família e às estruturas que sustentam a família, entre elas está a financeira. E não pensar na estrutura financeira da sua família é por demais ser irresponsável. Eu quero começar dizendo que as famílias sofrem ataques externos. E isto vocês estão cansados de ouvir. Nos nossos dias, infelizmente, há vários programas, né, que estão sendo sustentados por meios muito poderosos, que você nem imagina. Poderes poderosos estão sustentando programas e estão apostando na destruição literal, no desagregar das famílias. Esses ataques externos, a família tem sofrido, né? E é engraçado que esses programas de ataque, eles têm uma aparência interessante, até são atraentes e às vezes até confere a eles uma certa legitimidade. Um dia desse eu estava ouvindo alguém dizendo assim que esse pessoal que defende a família, então a pessoa dizia, é na família que as mulheres são espancadas. E como que alguém pode dizer que família é uma boa coisa se é ali que as mulheres são espancadas? E aí a pessoa ainda adiantava mais, né, e citava várias situações que acontecem no seio de família. E dizendo que, então, seria melhor que a sociedade vivesse sem família. Bom, então, nós, com tristeza, dizemos e afirmamos e constatamos que a família, a igreja e cada um de nós, recebemos ataques externos. Agora, não obstante receber ataques externos, tem os ataques internos que, às vezes, você e eu somos responsáveis. Nós atacando a nossa própria família, quando nós descuidamos, por exemplo, da sua estruturação ou da sua estrutura financeira. Quando você não pensa nisso, quando você acha que esse assunto não é relevante. Provavelmente alguns que olham para a igreja só como uma fonte de energia espiritual e talvez até de uma fuga espiritual, quando chega num tema desse, ele já começa a desistir. Porque acha que falar em estrutura financeira não é um assunto para a igreja. Mas, amados irmãos, eu posso afirmar com absoluta certeza para você que há muitas outras ataques à família que a destrói, é verdade. Mas uma família sem a estrutura financeira, ela também está muito vulnerável e pode sofrer destruição. Eu quero, quando o Jonatas leu hoje o Salmo de manhã, eu falei, desgramado, pegou meu Salmo da mensagem à noite, e agora como eu faço, onde eu vou achar um outro Salmo que seja parecido com esse? Aí eu procurei, e sabe da maior? Não achei. Então, eu vou citar o mesmo Salmo, porque eu me delicio, presbítero Jonatas, com esse Salmo. Porque a gente não pode só ler esse Salmo, você tem que trazer na sua memória a figura desse Salmo, a figura deliciosa desse Salmo, assim, não serve só ler. Esse Salmo diz assim que, já pelo salmista, né, é bem-aventurado, 128, ok? É bem-aventurado o homem, ou aquele que teme ao Senhor, que anda nos seus caminhos. Esse homem
que teme ao Senhor, essa mulher que teme ao Senhor, esse jovem, a Bíblia já dá aqui a certeza de que é um cidadão feliz. Mas aí ele começa a destrinchar, né? Quem é esse homem? Como que se comporta esse homem? E aí é que eu digo que o Salmo ainda se reveste do colorido, que você tem que imaginar a casa, você tem que imaginar as cenas que as letras vão te trazer da memória. Então, diz assim que ele come do trabalho das suas mãos. Então, nesse lar tem um homem que trabalha. Não tem um homem preguiçoso, não. Tem um homem que trabalha. Isso faz muita diferença. Nos dias que as nossas irmãs, né, as mulheres, estão no mercado de serviço e muitos ganham mais do que nós, a gente pode, às vezes, ficar assim meio inibido. Eu não fico, não. Já falei para minha esposa, pode ganhar o dobro, o triplo, né? E eu não fico nem um pouquinho preocupado com isso aí, não. Acho até bom. Mas não importa como é a sua participação, mas no orçamento total, isso para mim é o de menos. Seria machismo a gente ficar brigando por valores, né? Mas o que não é certo é a família ter um homem preguiçoso. Então, aqui fala que um homem que trabalha, né? E a família vê, meu pai trabalha. E do trabalho do seu rosto é que ele faz as suas... aplica esse dinheiro na sua família, na mesa, farta, nas roupas, na casa. Isso é muito bonito de se ver. Isso é o contexto de família. E está atrelado, sim, se você já percebeu aqui, está de início que, primeiro você teme ao Senhor e anda nos caminhos do Senhor, depois você trabalha, né? E aí tem a vida financeira, tá aqui inserida. Esse homem trabalha e ele recebe um salário, está tudo implícito aqui, você não tem como negar isso comigo, né? Daí ele dá continuidade aqui ao Salmo, que aí o Jonatas trabalhou pela manhã, e tranquilamente, mas a gente precisa de ler, porque é a palavra de Deus, né? Vamos prosseguir lá? Olha lá, tua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, teus filhos como rebentos da oliveira à roda da sua mesa. Uma cena muito bonita de se ver. E nós não podemos deixar esses ataques externos de dizer que família reunida, família bonitinha, ai, que coisa mais chata. Você tem que chegar com seu filho, muitas vezes, e dizer, meu filho, a coisa mais bonita que nós temos é a nossa família. Nós temos que ter aquela gestão compartilhada que foi trazida, muito bem esclarecida hoje pela manhã. Você tem que participar disso, você tem que gostar disso, isso é família, né? Essa é a cena do Salmo aqui, né? E aí prossegue dizendo, né? Esse homem será abençoado pelo Senhor. O homem que teme, ele recebe as bênçãos do Senhor. Essa família estruturada financeiramente também recebe as bênçãos do Senhor nesse quesito dinheiro. Nossa igreja tem muito cuidado nisso daí. E às vezes acho que tem até cuidado demais. Mas temos cuidado. O Senhor e aí ele termina, né, no Salmo já dizendo, fazendo uma oração, né? O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas as prosperidades, não só da sua casa, aí ele estende uma família que está bem ajustada, que tem todos esses recursos, a paz se estende para a cidade. Então, é muito importante a estrutura de uma família em todos os seus sentidos. Nessa noite, eu estou destacando a estrutura financeira. E eu quero, então, dentro dessa colocação inicial, pensar com os irmãos na seguinte temática: ameaças à estabilidade financeira da família. São 4 as que eu quero ver. Com certeza, a listagem poderia ser maior, mas eu quero ver 4 ameaças que insistem em desestabilizar a família. A primeira delas, todos nós conhecemos e temos experiência nas famílias, ou então já ouvimos alguém dizer, é a preguiça. Muitas famílias poderiam estar melhor se a preguiça não encontrasse espaço dentro da casa. A preguiça, a palavra de Deus, muito claramente, eu convido você agora para abri-la também,
lá você dá umas folheadas aí, se você ainda está lá no Salmo 128, você vai para Provérbios, no capítulo de número 19, e olha o versículo 15 ali comigo, de Provérbios. O que a preguiça faz? Esse tema já era abordado há quantos mil anos atrás, mas ainda hoje a gente percebe o desastre que a preguiça faz. Ela é um ataque direto à estabilidade e à estrutura financeira da sua família. O versículo diz assim: a preguiça faz cair em profundo sono, e daí o ocioso vem a padecer fome. Entre tantos assuntos e temas que desestruturam a nossa sociedade, que atingem a nossa economia, que leva à pobreza, ao empobrecimento, existem vários assuntos. Eu não quero me perder, eu não quero abordar esse assunto, nem sou autoridade para isso. Mas que a preguiça está muito atrelada à nossa sociedade de forma geral, sim. As pessoas têm muita preguiça. Eu vejo isso constantemente aqui na nossa igreja. Muitas pessoas nos procuram, nós ajudamos e vamos continuar ajudando. Não estou dizendo isso, mas estou dizendo que muitas vezes eu fiquei uma semana, eu fiquei 2 semanas, conversando com uma ou 2 pessoas que se propôs a fazer a carpa do terreno ali. Mas eu queria que fizesse com a enxada. Todos eles queriam que fizesse com essa maquininha. Eu falei, essa aí eu tenho, até eu gosto de brincar com aquilo lá. Eu quero que faça uma carpa, com a enxada. Amanhã cedo eu estou aí. E esse amanhã cedo já faz 2 semanas. As pessoas... E era um valorzinho até que razoável, né, que me pediram. Mas mesmo eu ajustando o valor, eles não vieram. E já faz 2 semanas. As pessoas sofrem de preguiça. E dentro da nossa casa, nós temos que parar para pensar nisso. Às vezes, meu irmão, e eu quero falar com você, pai, talvez você não é um homem preguiçoso, não. Talvez você, mãe, também não é uma mulher preguiçosa. Mas você permite seu filho ser preguiçoso e você ainda acha bonito. Você passa a mão e cria um preguiçoso dentro da sua casa. E vai o pastor fiar o bico, que o pastor tem a ver com a criação dos meus filhos. Você tem que olhar e imaginar que a preguiça, ela se apega muito a nós. Se for necessário, você tem que tomar posição, sim, radical. Esquece esse negócio que o Estado vai matar você, se você corrigir o seu filho, e que você conhece não sei quem, que a família inteira foi presa. Isso corrija o seu filho. Não crie um preguiçoso dentro da sua casa de forma alguma. A estrutura familiar financeira não tem a ver com riqueza. Eu queria até ter dito isso antecedendo a minha fala, porque pode dar a ideia de que falar sobre estrutura financeira da família é falar que as famílias têm que ser ricas. Eu quero evocar aqui, nesse momento, a figura do meu sogro. Meu sogro, ele sempre ganhou pouco. E às vezes, muito pouco. Desculpa, muito pouco, né? Ganhou pouquíssimo. Por outro lado, ele tinha muitos filhos. Não, muitos mesmo. Eu lembro que eu tinha 3 filhos, presbítero Luiz, e na faculdade o pessoal dizia assim, não, pastor, deixa... Eliseu, me chamava, né? Deixa que eu pago o seu café, porque você tem 3 filhos. Então, eles achavam que a gente passava fome lá em casa, né, Raquel? 3 filhos. Como que pode? Meu sogro tinha 14 filhos. E se todos eles... Não, ia fazer uma brincadeira aqui, mas não vou não, que minha esposa não vai gostar. Mas 14 filhos é muita gente, né? Pensou, presbítero Jonatas? O presbítero Jonatas já chegou para o culto? Chegou. Do que ele veio? Ele veio de Kombi, não dá, né? Micro-ondas. Micro-ondas. Eu acho que micro-ondas é uma coisa que o meu sogro nunca viu, né? Não chegou a usar. Era fogão de lenha. O meu sogro sempre ganhou muito pouco, pouquíssimo. Meu sogro sempre tinha dinheiro para acudir os filhos, a família. Se tiver alguém da família me ouvindo, ou vai ouvir depois, sabe disso mesmo. Era um homem pobre,
mas era um homem que tinha estrutura financeira equilibrada. E isso ajudou ele a criar essa cambada de 14 filhos, sendo 8 mulheres e 6 homens. E não é fácil fazer isso, você sabe. Você que tem 2, 3 aí sabe disso. Né? Ah, pastor, mas era uma época diferente, mas o estômago sempre teve fome. As crianças sempre mamam. E esse homem era um servo de Deus, que um dos legados que ele deixou é como viver com pouco. E você poderia chegar na casa dele sempre. Meu sogro tinha a doce, ou o doce atributo de hospedagem. Ele levava gente que ele nunca tinha visto na vida, né? Até essa semana a Raquel estava me mostrando, ó, esse doutor aqui, ó. Chegou em casa em São Paulo, disse que foi em tal igreja e o pessoal trancou as grades da igreja e nem recebeu. O pastor saiu lá fora e dispensou ele. Ele tinha vindo da Bolívia. Por sinal, chamava Mário também, Mário boliviano, né? E o seu Mário, e encontrou o seu Mário, acho que na rua, né? No ônibus. O seu Mário disse, não tem problema nenhum, você vai para minha casa. O seu Mário, afinal de contas, né? 14 filhos, mais um, o que tem? Não tinha os 14 todos presentes, né? Assim, né? Mas levou para casa e com certeza levou um sabão da Dona Maria. Né? Mário, onde você tem a cabeça, né? Isso que você tem na cabeça? Filho, onde vai pôr esse homem? Boliviano, não fala a nossa língua. Não... Esse homem é advogado, né? Hoje a Raquel estava me mostrando no Facebook o currículo dele, né? E a pessoa que ele é. Ele foi acudido, então é um homem que me deixa assim um legado de como atender e ajudar, mesmo tendo pouquíssimo. Então não tem a ver com riqueza. Se acontecer a riqueza, que seja bem-vinda, como bênção de Deus. Mas o meu sogro era um homem que não tinha preguiça. Não tinha preguiça. E não permitia criar filhos preguiçosos. De jeito nenhum. Todo mundo participava. E cabe a nós, nessa noite, que pensar que um dos inimigos, um dos ataques, uma coisa que vai desestruturar a sua família, se não agora, porque você tem um bom salário, é se você não criar bem o seu filho. Porque lá na frente ele não vai conseguir dar sequência a essa ação. Então, mãe e pai, faça o seu filho cumprir com as suas tarefas, sim. Exija dele uma disposição para o serviço, para o trabalho. No futuro, ele vai te agradecer, como eu agradeço meu pai, naquelas tardes, naquelas manhãs que eu ia dormir meio tarde, eu gostava muito de ler, e meu pai, eu às vezes queria terminar um livro, eu ia para a madrugada, né? E de manhã eu dizia, pai, hoje eu não vou poder ajudar aqui, estou com um pouco de dor de cabeça. Não tem problema não, filho, você vai com o seu irmão para a roça, então não precisa ficar nessa padaria aqui. Passou, pai, de repente, né? Já não estou mais com dor de cabeça. Não, agora você vai para a roça. Ele não entendia, né? Então você fica lá na roça, não precisa fazer nada pesado. Você só ajuda o seu irmão a fazer a colheita de milho, ensacar e colocar no carro, que era um negócio desesperador de pesado que tinha. Né? Credo, que seu pai, né? Que crueldade. Até hoje estava contando para o Diego, né? Diego, lembra uma vez que eu estava contando para uma pessoa, olha, da sua idade, aconselhando um adolescente meu, na sua idade eu já trabalhava, né? Aos 12 anos, aos 10 anos, aos 11 anos, eu trabalhava, eu trazia, ajudava em casa, e sempre tinha, aí ele começou a chorar, né? E ao término assim, foi, você quer falar alguma coisa? Sim. Não sabia, pastor, que o senhor tinha sofrido tanto na vida assim, estou chorando de pena do senhor, né? Aí as pessoas podem enxergar do jeito que quiserem. Não aceite a preguiça, irmãos. A preguiça, ela destrói uma nação, ela destrói uma sociedade, mas antes de tudo, ela nasce dentro da nossa família. Criem filhos. Eu acredito, pelo que eu conheço, meu auditório e a minha igreja, eu não consigo pensar, estou tentando aqui ver se, fulano de tal é preguiçoso, não conheço ninguém. Mas nós corremos o risco de permitir a preguiça.
como filosofia de vida. Então, o primeiro desafio que eu deixo aqui para nós nessa meditação é quanto aos ataques, né, que a estrutura da família pode sofrer, e uma delas eu digo que é a preguiça. Bom, a segunda é o consumismo indisciplinado. O Salmo 37, agora você pode de novo folhear ao contrário aí a sua Bíblia, voltar para o Salmo 37 e ler lá comigo o versículo, um único versículo, mas de suma importância, que vai dar uma síntese da minha ideia aqui que eu quero trazer para os irmãos dentro dessa temática. Mais vale o pouco do justo do que a abundância de muitos ímpios. O espírito do mundo estabeleceu padrões à vida moderna, e um desses padrões que está presente, ele incita, de certa forma, as pessoas a serem adquiridoras. Você tem que adquirir. Você está meio triste, pega lá o seu celular e aí vai lá para as lojas americanas, Magazine Luiza e Mercado Livre, e eles falam, olha, chegou o que você estava esperando, né? Eu falo, nem estou esperando esse negócio aí. Acho que o presbítero Luiz citou a frase no dia eu lembrei o nome, que você não lembrou, e agora eu aqui, né? Que a nossa sociedade ela tem uma regra, é assim, ó, você tem que comprar de tudo, com dinheiro que você não tem, para agradar pessoas que você nem gosta. Eu costumo dizer assim, ó, aquele vestido caríssimo que a mulher compra, às vezes, para ir num casamento, ela nem sempre, desculpa o julgamento com vocês, né, mas eu também vou falar dos homens depois do carro, nem sempre é para agradar o marido, mas ela está pensando, aquela bruaca da minha prima, da minha cunhada, da minha tia, ela vai com um vestido, eu quero, e ela já falou outra vez, se eu não tenho uma roupa melhor para vir no casamento, então eu quero ir com essa roupa aqui, eu quero mostrar para ela. Tem muitas pessoas que fazem assim, talvez você não faça isso, eu estou sendo injusto com você, mas o nosso coração é muito enganoso. Às vezes você quer comprar uma coisa, que as pessoas que gostam de você, você pode ir, não precisa pode ir com um vestido simples, bonito, sem gastar muito, e as pessoas vão gostar de você do mesmo jeito. Pergunto para o presbítero Luiz, eu vou gostar mais de você se você vir com uma Ferrari aqui na igreja? Eu vou gostar mais de você? Não. E se eu gostar, comece a duvidar de mim. Não vão. Mas o mundo tem essa questão, e aí virou esse consumismo, e ele acaba atingindo as igrejas também. Uma linha social materialista ao lado de um egoísmo com irresponsabilidade destrói as famílias. Por isso que eu digo que tanto o não ter como o ter demais implica em desestrutura financeira. Tem gente que não consegue ter problema nas entradas. Que bom, mas ele não sabe fazer as saídas, e mesmo ele tendo uma boa entrada, as saídas, as despesas, elas são todas descontroladas. E a Bíblia diz assim, para não gastar o nosso dinheiro naquilo que não é pão. Não está dizendo que é para você só comprar pão, né? Chamar Jairo, você só vai fazer pão para mim, não. Está dizendo aquilo que é útil, aquilo que é essencial. Não desperdice. Como que se joga dinheiro fora nesse mundo? Como que se gasta coisas sem necessário? Eu estava olhando meus 2 netinhos hoje, vocês vão me tolerar um bom tempo agora falando de netinho, mas eu fico olhando o que eles precisam. Eles precisam mamar e dormir. Aí eu pensei, o que é mais gostoso da nossa vida, né? Comer bem, alimentar-se, e depois de você se alimentar bem, aquela sonequinha gostosa, que a gente tem até que lidar para ela não virar preguiça. Mas que coisa boa. Não, mas para eu viver assim, eu preciso, além de eu dormir, de eu comer, eu tenho que ter um celular muito bom. Não, isso aí nós agregamos. Se ter um carro, se morar em tal região de Curitiba. Não. Quando você está com fome, diga aí, Jade, você que gosta igual eu, um pratão de pedreiro assim, né, de arroz com feijão e 3 ovos, né? 2 é muito pouco. 3 ovos fritos em cima assim, né? E um tomatinho para equilibrar aquilo para você mostrar para a nutricionista depois, não é verdade? Tem coisa boa? Melhor que isso? Não. Agora, quando você não está bem, então nada disso tem sentido. Então, nós temos que fugir desse gasto desesperado, de querer ostentar, mostrar o que eu não sou.
Ou, se eu tenho, se Deus deu essa fartura, tem jeito de usar isso de forma melhor. Com certeza tem. Quero falar do terceiro ataque aqui que nós devemos cuidar. Se você tem levado bem, assim, né, no sentido, na minha família não tem preguiçoso e nem nós aprovamos a cultura da preguiça aqui em casa. Isso aqui está resolvido, pastor. Se nós não somos consumistas, e o João Batista vai tratar melhor disso, por isso que eu já estou antecipando aqui, João, que você vai trabalhar isso na sua palestra, né? Mas tem um terceiro ponto, chama-se infidelidade nos dízimos e nas ofertas. Sempre eu vou comparar essa situação da infidelidade nos dízimos, nas ofertas, com a realidade do Éden. Deus colocou no Éden o casal e disse para esse casal: vocês podem comer dos frutos de todas as árvores, tudo aqui vocês podem, que é frutífero, que é para se comer, vocês podem comer. Desta única, não. Deus te deu os recursos. Vamos pensar no número fechado aqui de 100. Deus te deu 100. E Deus coloca 10, não é teu. Não põe a mão nesse negócio. 10 não é teu. Não importa se esse 10... quanto você ganha. Tem gente que fala, mas coitado de mim, pastor, eu só ganho tanto, como é que eu vou... Não importa. Eu pergunto para você, Deus precisa desses 10 assim, para ele ser Deus? Não, é tudo dele. Mas é questão de fidelidade. Ele quis medir a fidelidade e a obediência de Adão como ele quer a nós. No nosso Éden, da nossa família, tem o que nós chamamos de dízimo. Tem gente que não gosta, que fala nisso, né? Mas está lá. Mas a Bíblia não economiza. Nós, às vezes, queremos economizar para sermos politicamente corretos. Eu convido você para o livro de Malaquias. Capítulo 3. Olha lá o versículo 6. Porque eu, o Senhor, não mudo, por isso vós, os filhos de Jacó, não sois consumidos. Ele começa fazendo uma afirmação que ele é bom, ele é fiel, ele é longânimo. No versículo de número 7, ele fala: desde os dias dos vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós outros. Aqui tem a ver com a aliança. Somos aliançados. Assim diz o Senhor dos Exércitos. E vós dizeis assim, mas em quê? Em que nós devemos tornar para o Senhor? Bom, então eu retomo o versículo 6. Porque eu sou o Senhor e não mudo. Então, essa historinha que vem pastores, mesmo presbiterianos, dizendo, mas o Deus do Velho Testamento, pastor, não é, mas no Novo Testamento não tem dízimo. Vai contar essa piada para outro. Deus não muda. O princípio é o mesmo. Olha como a coisa começa a ficar arrochada aqui, e tem pastores que têm medo de falar isso para a igreja. Roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis, em que nós roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Se parasse por aí, nós teríamos uma constatação, e tudo bem, mas olha o que vem pela frente. Com maldição sois amaldiçoados, está na Bíblia, irmão, não tem como eu não dizer isso aqui, porque a mim me roubais, vós e a nação toda. Então, não falar de dízimo, não falar que faltar com a fidelidade aos dízimos e às ofertas não desestrutura a família cristã, é mentir, é omitir, é negar o ensino da palavra de Deus. É muito sério esse negócio. Não dá para você omitir. Você tem que dizer, olha, você tem que colocar a sua vida financeira, você tem que ser fiel a essas coisas, senão a sua vida financeira vai cair
em uma instabilidade, igual a nossa internet hoje, né? Vai cair numa instabilidade terrível. Porque aqui na Bíblia, a não ser que você queira fazer isso, irmão, não vou fazer. Seria rasgar a página da Bíblia. Está muito claro. Vocês têm uma outra interpretação. Existe algum outro pastor que possa dar uma interpretação aqui e vir com aquela palavra assim, não, mas no original, até onde eu vou com teologia sistemática, a coisa fica mais complexa ainda aqui. Aqui essa tradução dinâmica que já tem um eufemismo, para não ficar muito gritante aos nossos dias, mas ainda é mais agressivo as penas sobre as pessoas, os lares e as famílias que não têm na sua prática fidelidade a Deus e rouba a Deus segundo a palavra de Deus. Isso não pode acontecer. Sei que possivelmente nesses dias atuais, é bem possível que essa mensagem possa até ser usada errada depois, mas eu quero dizer que eu estou lendo a Bíblia, e a Bíblia é o livro dos cristãos. Eu não estou dizendo que igreja tal, igreja X, ensina a sua denominação, a minha denominação. Estou dizendo que a Bíblia está dizendo isso está escrito nas páginas da Bíblia. E eu não estou dizendo que isso é para deixar a minha igreja mais rica, porque a nossa igreja não precisa de que venha mais ninguém. Nós não queremos, nesse sentido, que você venha aqui dar dinheiro no sentido de receber bênçãos a Deus. Nós, no conselho dessa igreja, estou falando o nome do conselho da igreja, nós não queremos isso. Inclusive, nós temos até medo de receber dinheiro que não seja de uma entrega que antes dele entregar o seu dinheiro, ele entregou seu coração a Cristo Jesus, porque isso pode trazer maldição para nós. Então, nós dispensamos, estou dizendo bem claro, nós dispensamos, a não ser que seja uma consagração tua, pensando muito mais além do que em pagar dízimo, como diz alguns. Nós sobreviveremos, e se um dia não tiver mais, nós nos reuniremos na casa do Luiz, na casa do Pablo, nós damos um jeito, a igreja continua. Pode ter certeza disso. Mas eu também, diante dessa realidade, essa confiança que eu tenho em Deus, eu não posso deixar de dizer, muitos entraves na vida da família, isso tem uma explicação chave, só que ninguém quer mexer. As pessoas não são dizimistas. E aí você está lidando com Deus. Não há nenhuma exceção da igreja. Nem pode existir. Não há nenhuma maldição expressa pela igreja, dirigida pela igreja, não há. Mas a palavra de Deus nos diz isso. Por isso, infidelidade também na questão de dízimos e ofertas torna-se uma ameaça à estabilidade da sua família financeira. Com certeza. Se eu retomar lá, me desculpa, a figura do meu sogro, eu estava em viagem com ele para Londrina e não conseguia chegar aqui no horário, porque nós pegamos um trânsito. E ele, desesperado, a Raquel deve lembrar disso, não, mas eu tenho que chegar, porque hoje é o dia do dízimo. Eu falei, seu Mário, você entrega amanhã. Como? Deus não me entrega nada amanhã, Deus me entrega na hora que eu preciso. Eu tenho que chegar lá da igreja, hoje é dia de consagração dos dízimos, eu quero consagrar o meu dízimo. Isso é zelo. Aí explica a providência e as bênçãos de Deus também. Estou indo para o último. Também um outro tema, um outro obstáculo, a insatisfação como filosofia de vida. Aquela pessoa é sempre insatisfeita, nada está bom, nada. Ele pode ter mais ou ter menos, mas ele não chega e diz, obrigado, Senhor, estou bem. Obrigado pelo que eu tenho, pelo carro que eu tenho, pela família que eu tenho, pelo salário que eu tenho. Eu te louvo, Senhor, eu te engrandeço por isso. Eu te agradeço por isso, Senhor. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses, eu convido você para esse texto também, nas páginas da sua Bíblia. É muito importante, porque nós estamos perdendo o contato, né, de folhear a Bíblia. A gente coloca já o texto ali, às vezes na transparência ou na telinha, e é muito bom isso, só que às vezes até os nossos dedos vão perdendo, né, essa técnica de achar o texto, e às vezes parece que os textos acabam sumindo aqui das páginas da nossa Bíblia, né? Mas é falta de prática mesmo, por isso é bom olhar na Bíblia, né? Mas
tanto é prova do que eu estou falando, que eu estou lá em Colossenses querendo achar Filipenses aqui, né? E aí o texto não vai bater mesmo. No capítulo 4, no versículo 11, no versículo 13, o apóstolo Paulo diz assim, tanto sei, no versículo 12, ele diz assim, no 11, né? Digo isso, não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Um dos segredos do apóstolo Paulo está aqui. É um texto que passa meio que... isso aqui não tem muita teologia, pastor. Tem muita teologia, sim. Porque eu gosto do verbo que ele usa, que é o verbo aprender. Não foi algo que aconteceu num estalo, mas ele usa o mesmo verbo que você pode aplicar para didaquê, de ensinar, e ensinar, e ensinar, até você ver o seu aluninho lá lendo, Raquel. É aquele processo de aprendizagem. E aqui ele está dizendo, eu aprendi. Nós temos que aprender a estar contentes. A sua família, os seus filhos, você tem que ensiná-los. Eles têm que aprender a dizer obrigado. Eles não podem, de forma alguma, pegar um pedacinho de pão de manhã e só porque você deu, não sei se na sua casa se faz, mas em casa a gente faz isso, né? O pão não se joga fora, no outro dia você dá uma ressuscitada nele ali no forninho. Não faz assim lá também, Luiz? Põe né? Se tiver um queijinho, né? Aí é lucro demais até, né? Se não tiver, passa uma margarina ou uma manteiga. Já está exagerando de novo, né? Dá uma aquecidinha, aí seu filho pega aquilo, mas esse pão... meu filho, né, Daniel? É bom você comer, né? O Daniel nunca mais recusa nada que eu dou para ele, né? Principalmente sorvete, né, Daniel? Mas, às vezes, você não pode deixar... Se você quiser, ficou curioso para saber, pergunta para ele, né? Você não pode deixar o seu filho ser um mal agradecido, nem você, como esposo, pode também ser um mal agradecido. Tem que olhar, sua esposa fez aquele alimento, talvez ficou uma gororoba, né, que a gente chama, né? Às vezes misturou tudo que sobrou. Obrigado, Senhor. Dá para comer e, às vezes, fica mais gostoso do que no almoço, né? Se dá uma esquentada boa, né? Não vale jogar bacon no meio, porque aí fica tudo bom, né? Igual leite condensado, né? Você jogou leite condensado ou bacon, mas seja grato, seja agradecido e ensine a sua família a ser agradecido. Isto, irmãos, isso atrai as bênçãos de Deus. Estou concluindo. A insatisfação nos faz perder o privilégio de usufruir daquilo que nós temos no momento presente. Eu tenho uma banana, descasque essa banana e agradeça a Deus primeiro, antes de reclamar. Às vezes eu trago uma banana aqui à tarde, né, por insistência da minha esposa, leve uma fruta para você comer à tarde, até o horário do café. Aí eu falo, poxa, poderia ter um café, né, poderia ter mas eu vou... Quando você agradece aquela banana e você come aquela banana, você usufrui do momento de comer uma banana. Primeiro, que é muito mais saudável do que as outras coisas. Segundo, porque você faz com o coração agradecido. Nós temos que aprender, irmãos, a ter e a estarmos satisfeitos. Deus me deu isso, louvado seja Deus. Sendo satisfeito, agradecido pelo que você tem, Deus percebe e fala, eu posso até aumentar um pouquinho mais, mas para os insatisfeitos, até o que lhe tem será tirado. Então, cabe a nós cuidar disto. Cuide-se para que a estrutura financeira da sua família não seja a causa dos grandes problemas e das crises e até mesmo de divórcios. Eu tenho visto isto. Cuide disto. Cuide para que você, então, não veja a sua família depois desestruturada, e aí você começa a atacar e dizer que são os ataques externos, né? Às vezes, além dos ataques externos, nós também estamos atacando a nossa família, atacando cruelmente, quando não administramos bem financeiramente. Isto é um dom de Deus também, é um recurso que Deus nos dá. Não saber usar isto pode colocar em questionamento
Inclusive, o nosso bom exemplo, nosso testemunho, como foi colocado hoje pela manhã pelo professor da classe. Então, irmãos, não pense que o tema financeiro na família, cuidar das contas, essas coisas, não é um assunto bíblico, sim. Ele é um assunto bíblico, é um assunto relevante. Que o Senhor te ajude também, você na sua casa, a pensar sobre isso. Se estiver, porventura, desestruturado, pode ser que o problema esteja em uma dessas áreas que eu disse. Então, é motivo de você parar e pensar em qual desses 4 pontos que o pastor colocou aqui. Seria preguiça? Creio que não. Aqui em casa não tem não, pastor. Aqui é gente que trabalha mesmo, né? Seria, estamos consumindo exageradamente? Isso sempre cabe tempo para a gente pensar. Por mais que achamos que não, como diz hoje pela manhã, dá para cortar gastos, né? Sempre dá para cortar gastos. Dá para aumentar a internet, cortando em outros, né? A infidelidade nos ismos seria isso? Ah, pastor, isso não, porque Deus é o Deus de amor, né? Eu não aguento ouvir isso, né? Todo mundo que eu vou falar isso, não, mas Deus é amor, só acha que Deus... Sim, Deus é um Deus de amor, mas Ele é justo, está aqui. Seria isso? Pare para pensar. Não, nada disso, pastor. Mas você está satisfeito? Não, eu estou querendo ir embora desse país, eu quero ir embora, eu não concordo com isso, eu quero ganhar mais. Irmãos, para com isso, né? Já passou da época, né? Esse mundo já ficou pequeno demais para a gente ficar pulando de um galho para o outro para tentar achar uma prosperidade financeira que nos dê alegria. Seja grato ao Senhor, louve ao Senhor pelo que você tem, coloque tudo nas mãos de Deus e, com certeza, a vida ficará cada vez melhor. Quero convidar você para curvar a sua fronte e vamos orar especificamente nesse momento pela sua vida financeira. Pai de amor, nós sabemos, ó Pai, que o nosso ganho, o nosso sustento é bênção do Senhor, é a providência do Senhor que nos garante isso. Mas muitas famílias, ó Pai, não conseguem nem realizar alguns sonhos positivos, bons, saudáveis, porque erram na disciplina financeira. Erram na mão, erram nas contas. Não trazem, ó Pai, a Bíblia para a orientação nessa administração financeira. Não aceitam conselhos. Nessa noite, ó Pai, eu quero pedir pela essa família, para esse irmão, para essa irmã, que numa dessas áreas aqui pode estar sendo atacada e minada até na construção da sua família, na área financeira, que também em outras áreas. Pode atingir outras áreas. Quero pedir a tua bênção, a tua misericórdia e o agir do Senhor. Nós precisamos mudar. Nós estudamos essas semanas passadas que mudanças, atitudes são necessárias da nossa parte. Pai, se algum dos meus irmãos, dos meus ouvintes, das minhas irmãs, tem dúvidas sobre a fidelidade da tua palavra, que eles possam consultar os textos que foram citados aqui, eles estão na filmagem, eles não foram inventados pelo pastor, e estudar sobre eles, e analisar e ver também se é mesmo verdade que a tua palavra diz que o salmista diz, que, numa altura da vida dele, fui moço, agora eu já sou velho. E ele afirma categoricamente, eu nunca vi o justo passar fome, nem a sua descendência necessidade. Aquele que teme ao Senhor sempre é cuidado. E, ó Pai, resgatar essa figura do Salmo 128, da família abençoada por Ti, do homem que teme a Deus, da esposa e dos filhos que temem a Deus. Resgatar a família que a preguiça não tem lugar. Todos participam, todos trabalham, todos lutam juntos para construir os sonhos da família. Trabalhar, Senhor, também para consagrar ao Senhor com alegria tanto que o Senhor tem nos dado. E também, Senhor, para desenvolvermos um coração cheio de gratidão ao Senhor, porque o Senhor é muito bom. Atua, Senhor, nos lares nessa noite, no coração do meu irmão, da minha irmã, e nos dá alegria, Senhor, e nos dá prazer em poder dizer a nossa vida financeira é abençoada pelo Senhor, seja no pouco, seja no muito. Não é esta a questão, mas é a questão da estrutura
financeira estabilizada, guiada pelo manual sagrado, orientado pela palavra de Deus, numa vida que a gente pode ter tanto para a gente, como também para ajudar outros. Nos ajude, Senhor, a entender essa temática da noite, sem nos irritarmos com ela, sem nos colocarmos na defensiva. Talvez alguém já esteja na defensiva, talvez já esteja alguém se decepcionado, porque o pastor nessa noite falou sobre dízimo. Mas é a tua palavra, Senhor. Ela me responsabiliza em mandar o recado. Inclusive, se eu não for fiel a ela, eu respondo também. Por isso, Pai, faça o nosso coração acolher essa noite a tua palavra. Em nome de Jesus nós oramos. Em nome de Jesus nós colocamos essa família nas tuas mãos. Pode ser que o X da questão, a problemática séria, esteja nesta área, ou numa destas áreas, e se faz necessário a correção essa noite. Suplicamos o auxílio do Espírito Santo para aplicar a medicação correta, que é a tua palavra, a mensagem, a exortação vinda do Senhor para a vida dos meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Nós temos a Santa Ceia hoje, né? E você que está na casa do Senhor deveria estar, creio eu, ansioso para participar da Santa Ceia do Senhor. E isso é muito importante para todos nós que somos fiéis ao Senhor e que gostamos de estar na casa do Senhor. Nós vamos cantar o hino 268. Enquanto cantamos, os nossos presbíteros estarão aqui conosco para nos auxiliar na celebração da Santa Ceia do Senhor. Porque eu vos entreguei o que também recebi do Senhor, que Jesus, na noite que foi traído, tendo tomado o pão e dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo dado por amor de vós. Semelhantemente, depois de ter ceado, tomou também o cálice e disse: esse é o cálice da nova aliança. Bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes do pão e beberdes do cálice, anunciais a morte do Senhor Jesus, até que ele venha. Por isso, examine-se o homem a si mesmo, e depois coma do pão e beba do cálice. Nós vamos fazer uma oração nesse momento, e essa oração é de pedido de perdão a Deus, uma reflexão para esse momento, e também consagrando os elementos para a Santa Ceia do Senhor. Na voz do nosso irmão, presbítero Edilmar.
Deus e eterno Pai, nós aqui neste momento, Senhor, com a sua mesa posta, Senhor, queremos nos derramar diante de Ti, Senhor, suplicar o seu perdão sobre as nossas vidas, Senhor, que possamos repensar as nossas atitudes, Senhor, e este momento nos conduz a isso, Senhor, que a cruz de Cristo, Senhor, está vazia. Cristo foi morto, mas ressuscitou e vai nos conduzir, Senhor, para o lar celestial, Senhor. Nós queremos, Senhor, neste momento, Senhor, com a ceia que Ele mesmo instituiu, Senhor, que esses elementos aqui postos, Senhor, possam ser consagrados e que possamos, Senhor, estar fortalecidos na fé, Senhor, neste momento, Senhor, ao participar dessa mesa. E que todos possam compreender, Senhor, essa mensagem que está sendo colocada diante de nós, Senhor, pregado aos nossos olhos. Nós clamamos, Senhor, pela sua misericórdia em nossas vidas, em nome e por amor de seu Filho Jesus Cristo. Amém. Se você pode sentar, é membro de uma igreja evangélica e você está em comunhão, você é convidado a participar conosco. A mesa não é da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela não tem mesa. É Jesus que instituiu a mesa da Santa Ceia. Então, não importa a sua denominação, desde que ela seja de Cristo Jesus, membro dessa igreja, em comunhão com ela, você está convidado a comer do pão e a beber do cálice. Senhor Jesus, quem diz, esse é meu corpo dado por amor de vós. Comei dele todos, esse é o sangue da nova aliança, bebei dele todos, porque todas as vezes que comerdes do pão, todas as vezes que beberdes do cálice, nós estamos pregando Jesus Cristo. Convido você a se posicionar em pé nesse momento. Pai de amor, vamos agora, Senhor, pela Tua graça, colocar na nossa boca esse pedacinho de pão e cremos, ó Pai,
que a presença do nosso Cristo amado, espiritualmente, está conosco no partir do pão. Cremos que haverá fortalecimento do nosso amor, robustez da nossa fé. A nossa esperança em Cristo será restabelecida, será renovada, porque a Tua palavra o diz, que quando estamos em comunhão mística com o Cristo, aquele que subiu à cruz, venceu-a, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, o Filho unigênito de Deus, nos garante que nesta comunhão com Ele, a nossa vida espiritual também é fortalecida. E não só ela, mas também haverá vigor físico, ânimo na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, para encarar essa vida, muitas vezes cheia de dissabores, esta vida desorientada, mas nos dará vigor físico também, mental, psicológico, junto com, principalmente, o vigor espiritual, para assim vencermos as intempéries desse mundo em crise. Por isso, Pai, a Santa Ceia é muito mais do que um pedacinho de pão, do que um cálice com vinho ou com suco de uva. A Santa Ceia é Cristo Jesus conosco. É a presença espiritual do Cristo que prometeu: estarei convosco até a consumação dos séculos. Esse é um momento especial na vida da Tua igreja. Suplicamos agora, ó Pai, pelos Teus filhos que estão aqui na Tua casa e vão, Senhor, e serão, Senhor, servidos das bênçãos da Santa Ceia de forma presencial. Mas os nossos irmãos que estão do outro lado, nós oramos por eles, ó Pai, e pedimos que o Senhor cuide da vida deles, fortaleça também a sua vida espiritual, e que em momento oportuno possam eles estarem também na Tua casa, buscando do alimento, buscando do sacramento, buscando da pregação da palavra de Deus e da comunhão dos santos. É a nossa oração agora, pedindo orientação para fazermos isso com sabedoria em nome de Jesus. Amém. Comamos o pão, bebamos o cálice. Vamos entoar, para encerrar, o hino 299, pedindo fortalecimento para a igreja, para as nossas famílias, para a vida de cada um de nós. E agora, povo de Deus, escolhidos do Senhor, eleitos na eternidade, que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto, que o Senhor tenha misericórdia de vós e vos dê a sua paz, e o amor de Deus, o Criador, o amor de Deus, o Salvador Cristo Jesus,
o amor do Deus Espírito Santo, Trindade excelsa, seja sobre vós, filhos e filhas de Deus, hoje e por todos sempre. Amém.